Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Ó espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e pondo todo o vosso amor em aproximar de Deus esta alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Após a perturbação que se segue à desencarnação, quando o espírito já se acha em condições de avaliar a sua própria situação, em face da existência corporal que acabou de vivenciar, é comum que o benfeitor espiritual que eu tenho acompanhado na posição de anjo guardião, seguido por outras entidades compromissadas com o programa evolutivo do seu tutelado, reúne-se com esse pupilo a fim de fazer um levantamento dos ganhos e perdas, dos méritos e deméritos, de tudo, enfim, que faz parte da recém-concluída jornada terrena, com vistas ao planeamento do futuro, que pode ser necessário implementar em prazo curto ou que permita estender um pouco mais sua permanência no invisível. É a partir dessa reunião que o próximo futuro do desencarnado errante será delineado, em função das suas necessidades a serem atendidas, das virtudes a serem expandidas e postas a benefício geral. Enfim, tudo será projetado em razão da intensidade das provações,
das expiações ou das missões que o espírito possa dar conta, a fim de mais avançar na escalada da ascensão. Desses entendimentos entre o anjo guardião e os auxiliares com seu tutelado, são estabelecidos de maneira específica, estrita ou linhas gerais, as esferas em que esse tutelado viverá, seja em nível de nascimento e vínculos familiares, seja da profissão em que deverá se apresentar no mundo, da realização do compromisso ou do celibato disciplinador e do gênero de desencarnação a que será sujeito. Tudo isso ajustados às carências e necessidades, virtudes e vícios da alma. É pela faixa das necessidades e merecimentos que se projetará seu berço. A tipologia biológica e psicológica do grupo familiar terá grande influência no desenvolvimento do ser. Os desafios que necessitará enfrentar para a conquista, por exemplo, da tolerância, da paciência, da lúcida fé em Deus, do espírito de serviço, da boa vontade, da coragem de perdoar e da capacidade de amar sem esperar retribuição, dentre outras virtudes. As pelejas que precisará enfrentar para ver-se livre, por exemplo, da vaidade, do orgulho pessoal ou da família, da prepotência, da perfídia, do medo de ousar e de vários outros produtos do egoísmo. Assim, o nome familiar, as condições raciais, sociais, econômicas, políticas, religiosas e de saúde influenciarão muito no processo de depuração do espírito, que se tornará responsável pela aplicação que fará de tudo isso. Mesmo porque tudo isso já é consequência dos seus valores e desvalores acumulados ao largo do tempo, das mais recentes e das mais remotas encarnações. A evolução do espírito. Entendemos por educação o desenvolvimento das potencialidades do espírito eterno. Não podemos, pois, prescindir de analisar a evolução, tanto em seu aspecto espiritual como material, para chegarmos a uma compreensão real do desenvolvimento e do processo de aprendizagem, uma vez que o corpo físico é o órgão de manifestação do espírito e instrumento de sua interação com o meio. Todos nós, crianças, jovens e adultos, somos espíritos em evolução, que renascemos na Terra com o objetivo de evoluir, desenvolver nosso potencial interior, corrigir erros do passado, superar defeitos e, pouco a pouco, vibrar em sintonia com as leis universais. Nenhum processo educativo pode ignorar que somos espíritos imortais, criados por Deus, nascendo, vivendo, morrendo, para renascer e evoluir sempre. Necessitamos, pois, saber como ocorre essa evolução e como podemos auxiliar o espírito a evoluir, partindo do estágio evolutivo em que se encontra no momento. A criança de hoje é o Espírito Eterno, Filho de Deus, que venceu inúmeras etapas evolutivas através dos milênios afora. O princípio espiritual, desde o momento da criação, caminha sem interrupção evolutiva
e contando sempre com a assistência amorável dos benfeitores espirituais. Cada espírito evolui através do esforço próprio com o trabalho de si mesmo. Cada espírito vem construindo a si mesmo através dos milênios vividos. Mas seja qual for a sua situação, esse espírito traz em si mesmo, em estado latente, os ideais superiores e divinos, pois é filho de Deus. Assim, por maiores que tenham sido os seus erros do passado, por inferiores que sejam os seus impulsos, esse espírito renasce para evoluir, para reajustar-se com as leis divinas, para desenvolver o seu potencial interior, seguindo o caminho evolutivo rumo à perfeição. Ele traz em si mesmo o impulso fabuloso e irresistível de seguir para frente e para cima. Filho de Deus, traz em si mesmo o germe da perfeição. A criança, espírito criado por Deus para a perfeição, é, pois, um ser perfectível, ou seja, suscetível de perfeição. Recordemos Kardec na questão 776 do Livro dos Espíritos. O homem sendo perfectível e carregando em si o germe do seu aperfeiçoamento. E na questão 754, todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente. Elas se desenvolvem conforme as circunstâncias lhes são mais ou menos favoráveis. Na mesma questão ainda, temos que o senso moral existe, em princípio, em todos os homens. Ele existe, pois no selvagem, mas está com o princípio do perfume, está no germe da flor, antes dela desabrochar. O espírito, pois, através das suas múltiplas existências, desenvolve gradativamente este potencial interior, o germe da perfeição que todos trazemos em nós mesmos, como já ensinava Jesus. O reino dos céus está dentro de vós. Buscai primeiro o reino dos céus, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. O objetivo supremo da vida é, pois, a busca da perfeição. Eis o objetivo da educação em seu verdadeiro sentido, auxiliar o espírito a desenvolver o germe da perfeição que traz em si mesmo o potencial interior, as faculdades latentes do espírito. A respeito de seu filho. Nós, pais, temos tantas preocupações com relação aos filhos, mas tantas vezes, na tentativa de fazer o melhor, nos perdemos no caminho, não por falta de amor, mas por falta de atenção em aspectos importantes. Por esse motivo, convém lembrar que nosso filho é abençoado aprendiz da vida. Não lhe dificultemos a colheita das lições fazendo-lhe as tarefas. Nosso filho é flor em botão nos verdes ramos da existência. Não lhe precipitemos o desabrochar, debilitando-lhe a vitalidade espontânea. Nosso filho é discípulo da existência. Não lhe impeçamos a produtividade, tomando sobre nossos ombros os mistérios que lhe competem. Nosso filho é lâmpada em crescimento de luz. Não lhe coloquemos o óleo viscoso da bajulação, para que não afogue o pavio onde crepita a chama da esperança. Nosso filho é fruto em formação para o futuro. Não procuremos colher antes do tempo o benefício que não nos pertence. Lembremo-nos de que somos, e que nosso filho também o é, filhos de Deus. Nós poderemos caminhar ao seu lado na estrada apertada,
mas ele só terá honra quando conseguir chegar ao objetivo conduzido pelos próprios pés. Nós temos o dever de lhe apontar os abismos à frente, mas a ele compete contornar os obstáculos e descer as baixadas da existência para testar a fortaleza do próprio caráter. Nós devemos ministrar-lhe os ensinamentos do Evangelho, mas a ele compete o murmúrio das orações, na prece continuada das ações nobres. Nosso filho é o discípulo amado que Deus pôs ao alcance do nosso coração enternecido. No entanto, a nossa tarefa não pode ir além daquele amor que o Pai propicia a todos, ensinando, corrigindo e educando, através da disciplina para a felicidade. Mostremos-lhe a vida, mas deixemo-lo viver. Falemos-lhe das trevas, mas demos-lhe a luz do conhecimento. Mandemo-lo à escola, mas façamo-nos seus mestres no lar. Apresentemos-lhe o mundo, mas deixemo-lo construir o próprio mundo. Tomemos-lhe as mãos e as coloquemos no trabalho, ensinando com o nosso exemplo. Mas não lhe desenvolvamos a inutilidade, realizando as tarefas que lhe competem. Nosso filho é vida da nossa vida que vai viver na vida da humanidade inteira. Cumpramos o nosso dever amando-o, mas exercitemos o nosso amor ensinando-o a amar e fazendo com que no serviço superior ele se faça um homem, para que o possamos bendizer mais tarde. Amemos em nosso filho o filho de todas as mães, e amemos nos filhos das outras o nosso próprio filho, para que ele, honrado pelo amor de outras mães, possa enobrecer o mundo amando outros filhos. Nosso filho é semente divina. Não lhe neguemos por falso carinho a cova escura da fertilidade, pretextando o devotamento, porque a semente que não morrer jamais será fonte de vida. Nosso filho é a esperança do mundo. Não o asfixiemos no egoísmo dos nossos anseios, esquecendo-nos que viemos à terra sem ele e retornaremos igualmente a sós, entregando-o a Deus, consoante as leis sábias e justas da criação. Prece dos Filhos. Rui. Senhor, que criastes as leis que nos regem e o mundo que nos acolhe, que nos destes a glória solar por luz de vossa onipresença, e o manto estrelado que resplende nos céus por divina promessa de que a vossa misericórdia fundirá em láurea fulgurante de redenção as trevas dos nossos erros, que sois a justiça dos justos, a santidade dos santos, a sabedoria dos sábios, a pureza dos puros, a humildade dos humildes, a bondade dos bons, a virtude dos virtuosos, a vitória dos triunfadores do bem e a fidelidade das almas fiéis. Derramai a bênção de vossa compaixão sobre nós, a fim de que venhamos, ainda mesmo por relampagueante minuto, a esquecer os horizontes anuviados da terra, em que se acumulam as vibrações letíferas de nossas malquerenças, e o fumo empestado de nossos desesperos, convertidos na miséria e no ódio, que se voltam constantes contra nós da caliça do tempo. Fazei, Senhor, que se nos dobre as cervizes sobre os campos do planeta que semeastes de fontes e embalsamastes de perfumes, que engrinaldastes de flores e loirejastes de frutos, e se acomode o pensamento na oração, olvidando por um momento só a lei de Caim. Aqui temos atrelado o carro dos nossos falsos princípios de soberania e de força, ensanguentando searas e templos, lares e escolas, e assassinando mulheres e crianças, a invocarmos a chacina e a violência por suposto direito das nações,
e permiti, ó Deus, da liberdade infinita, que, irmanados no santuário doméstico, possamos todos nós, ante a paz que nos requesta ao trabalho, dealvando o futuro, louvar-vos o nome inefável, reconhecido às nossas deserções e às nossas calamidades, a coroa de heroísmo e o tesouro de amor que brilham em nossas mães. Eu voltei, quanto tempo não sei dizer, que eu chorei. Eu queria então renascer. Vinde a mim, ouço a voz de alguém me chamar. Estou aqui, vem comigo recomeçar. Se a dor que eu sinto aqui, se tem uma razão de ser, se no meu passado errei, eu preciso compreender. Eu só quero encontrar essa luz, viver a esperança e um pouco de paz. No silêncio da minha oração, minha alma deseja a renovação. Eu voltei, quanto tempo não sei dizer, que eu chorei. Eu queria então renascer. Vinde a mim, ouço a voz de alguém me chamar. Estou aqui, vem comigo recomeçar. Se a dor que eu sinto aqui, se tem uma razão de ser, se no meu passado errei, eu preciso compreender. Eu só quero encontrar essa luz, viver a esperança e um pouco de paz. No silêncio da minha oração, minha alma deseja a renovação. Eu só quero encontrar essa luz, viver a esperança e um pouco de paz. No silêncio da minha oração, minha alma deseja a renovação. Eu só quero encontrar essa luz.
98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. A importante tarefa dos pais. A educação no lar continua sendo a mais eficiente pedagogia de amparo às crianças. Que os pais não releguem essa sublime tarefa para as escolas do mundo, porque, sabidamente, a educação meramente intelectual dificilmente consegue alcançar o cerne espiritual da criatura humana. Equações matemáticas não logram atingir o coração da criança e do jovem, embelezando-o aos princípios da ética e do amor. Somente na intimidade doméstica os pais conseguirão, com esforço e perseverança, oferecer os alicerces morais para os filhos que, em última análise, são espíritos recomeçando uma nova experiência reencarnatória. São crianças com um passado de luz e sombras e que agora desfrutam de uma nova oportunidade para reeducarem suas almas dentro do equilíbrio entre o amor e a razão. Não custa reafirmar o milenar conceito de que os pais são os primeiros e os mais importantes educadores da criança. Por conta dessa responsabilidade, os pais também devem velar pela educação religiosa dos filhos. É na família que a criança ouvirá ser pronunciada pela primeira vez a palavra Deus. E quão pouco os pais têm falado de Deus ultimamente. Quão pouco têm apresentado aos filhos os ensinamentos de Jesus. Mais tarde, quando os jovens estiverem mergulhados numa sociedade que vive tormentosa crise de valores ético-morais, quando os mercadores de drogas ganharem a mente de nossos filhos, vazia de princípios espirituais, aí haveremos de lamentar o tempo que não nos dispusermos a orar ao lado deles, a falar-lhes de Jesus, a revelar-lhes as leis espirituais que regem a vida, preenchendo suas mentes e corações com valores que lhes seriam fundamentais a um comportamento pautado no equilíbrio e na responsabilidade. Os pais que tanto investem na educação intelectual dos filhos precisariam se dar conta que de nada vale uma cabeça hipertrofiada de conhecimentos se o coração estiver vazio de amor. É o coração que ilumina o nosso raciocínio. Por isso, o Evangelho de Jesus é a melhor terapêutica disponível para a formação da inteligência emocional dos nossos filhos. A Terra se transformaria rapidamente num mundo feliz se os ensinamentos de Jesus recebessem maior atenção dos pais na vida em família. A criança é o espírito eterno que ora reinicia sua aprendizagem no mundo
trazendo consigo, ao renascer, uma bagagem de experiências multimilenares, mas carregando também em si mesma o germe do seu aperfeiçoamento. Seu objetivo na Terra: evoluir, desenvolver sua potencialidade interior, compreender a si mesma e ao mundo que a cerca, corrigir os erros cometidos no passado, superar os próprios defeitos, desenvolvendo assim, gradativamente, o germe da perfeição que carrega em si mesma como herança divina. Em O Livro dos Espíritos, questão 132, observamos o mesmo ensinamento. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que por essa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável da sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Vejamos, pois, os ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece, de forma segura e clara, através das obras de Kardec, sobre o espírito em sua nova fase evolutiva ao reencarnar. Os espíritos nos ensinam que a união da alma ao corpo se inicia no momento da concepção. O espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasça. O grito que se escapa então da criança anuncia que ela se encontra entre os vivos e servidores de Deus. Os espíritos nos ensinam também que desde o berço a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelem os germes desses vícios e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. As faculdades inerentes ao espírito reencarnante somente se manifestam gradualmente, de acordo com o desenvolvimento dos órgãos. Ao nascer, o espírito relembra imediatamente a plenitude das suas faculdades? Resposta: não, elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. É para ele uma nova existência e é necessário que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe tornam pouco a pouco, como a um homem que sai do sono e se encontra em posição diferente da que tinha na véspera. O mesmo ensinamento observamos no Evangelho segundo o Espiritismo. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos estão adormecidos, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais, a educação. Uma criança, pois, embora sendo um espírito eterno, reencarnado, tem a manifestação da sua inteligência limitada, não possuindo a mesma intuição de um adulto. À medida em que os órgãos se desenvolvem, gradualmente,
sua bagagem interior começa a se manifestar. O objetivo do espírito ao reencarnar é se aperfeiçoar e a fase infantil é a mais propícia à ação educativa. O espírito, se encarnando para se aperfeiçoar, é mais acessível, durante esse período, às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Os ensinamentos dos espíritos são claros. O homem é um ser perfectível, carregando em si o germe do seu aperfeiçoamento. O espírito reencarna para se aperfeiçoar e para evoluir. A união da alma e do corpo se inicia na concepção e se completa no nascimento. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos. As possibilidades do espírito somente se manifestam gradativamente, de acordo com o desenvolvimento do órgão. O espírito, se encarnando para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse período às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. A tarefa dos pais. Quando se anuncia a chegada de um novo membro na família, há grande alegria. Os pais se desdobram em complexos preparativos. Por ocasião do nascimento, há roubos de ternura. A sabedoria divina veste os espíritos que retornam à carne com encantadora roupagem. Frágeis e graciosos, eles inspiram cuidados e afeto. É com o enternecimento que os pais acompanham o crescimento de seus pequenos rebentos. Desejosos de que sejam muito felizes, tomam inúmeras providências. Colocam-nos nas melhores escolas, cuidam de sua saúde, os defendem de tudo e de todos. É bom e natural que seja assim, pois a tarefa dos pais envolve o cuidado e o preparo de seus filhos para os afazeres da vida. Entretanto, essa tarefa é muito mais vasta. Todo bebê que nasce representa um antigo espírito que retorna ao cenário terrestre. Como terá de viver em um mundo materializado, ele precisa receber educação formal e todos os demais cuidados que essa circunstância inspira. Entretanto, como espírito imortal, não renasce na carne para vencer os outros e brilhar em questões mundanas. Todo espírito precisa crescer em intelecto e em moralidade. No atual estágio da evolução humana, há um certo descompasso entre esses dois aspectos. A busca pelo bem-estar e mesmo o egoísmo fazem com que a criatura procure modos de viver o melhor possível. Ao cuidar de seus interesses, ela exercita naturalmente a inteligência. Entretanto, sob o prisma ético, a evolução costuma ocorrer de forma algo mais vagarosa. Um contingente muito significativo dos espíritos demora bastante para sentir o próximo como um semelhante. Surge tardiamente a compreensão de que o outro também tem sonhos, sofre, chora e merece respeito e amparo. O aspecto moral é atualmente deveras crítico. Para as criaturas em geral não falta capacidade de raciocínio. Falta-lhes retidão de caráter, compaixão e pureza. Consequentemente, a desenvolver tais qualidades é que os pais precisam se dedicar. Se apenas cuidarem para que os filhos sejam felizes sob o prisma mundano, falirão em sua tarefa. Os filhos terão nascido para buscar uma coisa, mas os pais os direcionarão a conquistar outras. Isso implicará a perda de uma preciosa oportunidade.
Então, é necessário cuidar da instrução formal das crianças e adolescentes. Mas é primordial ensinar-lhes respeito ao próximo. Os jovens precisam aprender que a família e os bens dos outros são sagrados. Que a tolerância é uma virtude preciosa em um mundo cheio de facetas. Que a consciência tranquila constitui o maior tesouro que se pode possuir. Mas, para que a lição não seja hipócrita, os pais devem exemplificar e não apenas falar. Pense nisso. O tempo voa, eu já sou, e você nem descobriu. São 2 e chega perto, mas eu ainda sou pequeno demais, viu? 3 meses e o tormento, esse teu sofrimento, eu também já posso sentir. Vê se aquieta o coração pra quando eu sair daqui. Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas, mas por favor me deixa ficar. E se por um acaso eu não tiver seus olhos, você ainda vai me amar. Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga, mas eu não quero ser confusão. Então, por favor, me deixa na sua vida, mas vê se aquieta o seu coração. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim, tristinha, eu já sei que eu amo você. 4 meses tempo, eu te imploro paciência. Eu vim do céu por causa do amor. No 5º faltam 4 e eu aposto que os presentes já estão vindo em rosa ou azul. E quando chega o 6º, todo mundo já vê que você não anda sozinha. No 7º eu já tenho lencinhos com meu nome. Desculpa, pai, mas ela é só minha. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim, tristinha, eu já sei que eu amo você. 8º mês aguenta, que eu já tô chegando. Só quero um jeito de te encontrar. No 9º vem a pressa, a dor, o choro, a gente. Desculpa você ter que sangrar. E por mais uns anos você vai fazer planos, pensando se eles servem pra mim. E eu vou te acordar bem de madrugada, você vai me amar mesmo assim. O meu primeiro passo vai ser no seu abraço, me segura quando eu cair.
e no final do dia é só a tua voz que vai poder me fazer dormir. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim, tristinha, eu já sei que eu amo você. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Criaturas de Deus, exploradores e mesquinhos, estupradores e orgulhosos, prepotentes e usurários, avarentos e egoístas, corruptos e ladrões, vigaristas e espertos, libertinos e levianos, hipócritas e devassos, assaltantes e fanáticos, impostores e terroristas, criminosos e assassinos, preguiçosos e desonestos, enganadores e trapaceiros. Todos eles são criaturas de Deus e vieram ao mundo para trilhar o caminho do bem. Não conseguiram. Se algum nasceu de você e frustrou seus sonhos na vida, não se aflija. A misericórdia divina providenciará outras oportunidades através da reencarnação. Não há dúvida quanto à bondade do Senhor. Contudo, é preciso que você tenha suficiente perdão e caridade para recebê-los de volta em novas experiências, permitindo que o amor infinito de Deus se manifeste pelas migalhas de seu amor. Repare quantas vezes seu filho mostra uma tendência má e você interpreta diferente. Revela orgulho e você logo se manifesta. É sistemático. Age com egoísmo e você deduz, cuida do que é dele. É agressivo e você rapidamente declara, tem personalidade. Porta-se com atrevimento e você justifica, é inteligente. Rejeita obediência e você exclama, possui opinião própria. Desrespeita orientação e você conclui, sabe o que quer. Foge da disciplina e você observa depressa, é esperto. Reage com violência e você afirma, está se defendendo. Tal conduta fortalece os impulsos viciosos do passado
e desperdiça a oportunidade de corrigi-los no presente. Fique atento, pois, à responsabilidade que Deus lhe concede na condução de outros espíritos ao caminho da evolução. Compreenda que amar os filhos não é agradá-los sempre, mas ensinar-lhes que a conquista do bem exige perseverança no aperfeiçoamento próprio. De qualquer maneira, se não houver êxito nesta existência, a tarefa continua em outras vidas. Mais interessante é você não se enganar a si mesmo. Há muitas notícias sobre filhos que são abandonados, desprezados, intimidados, humilhados, explorados, estuprados, ofendidos, surrados, agredidos, vendidos, oprimidos, torturados, enganados, esquecidos, maltratados, mal cuidados, assassinados, escorraçados, desrespeitados, marginalizados. Os autores dessas tragédias são pais que deveriam amar, proteger, educar e conduzir os filhos ao bem, mas falharam. Além da punição conferida pela lei humana, são responsáveis perante o Código Divino, que faz justiça com misericórdia. Por isso, retornarão aos laços da carne, talvez em situação mais difícil, e como o aluno reprovado na escola, vão começar tudo de novo. Percebeste a gravidez e daí por diante passaste a tecer os sonhos mais lindos. A cada movimento de vida no ventre, teus devaneios projetavam na tela mental os desejos mais secretos do coração. O quarto da casa, reservado ao futuro herdeiro, transformava-se, sob o impacto de tuas fantasias, no palácio suntuoso para abrigar o príncipe de teus anseios mais puros. O berço simples, mas enfeitado, tornava-se o trono revestido de gemas preciosas para receber o Senhor absoluto de tuas emoções. O enxoval, feito com carinho, era a vestimenta real, digna da majestade daquele que conquistara tua alma. E quando o conquistador de tuas esperanças veio à luz do mundo, peregrinaste por todas as veredas do amor e da ternura. Seguiste-lhe os passos com zelo e carinho, exultaste de alegria pura e inocente. Revelaste dedicação e devotamento. Somaste sacrifício e renúncia para que não lhe faltasse até o supérfluo. Atendeste-lhe todas as vontades e, embriagada de entusiasmo, prometeste a ti mesma que serias a melhor de todas as mães. Entretanto, tudo em vão. O tempo te ofertou revelações desagradáveis. O herdeiro de tua vida mostrava-se espinho e não flor. A cada gesto de paz, encontraste a guerra. Recebeste humilhações, desapontamentos, recriminações e grosserias. A ingratidão daquele em que depositaste toda a esperança arrojou-te ao abismo da amargura e desilusão. Soubeste, então, pela doutrina espírita, que a misericórdia divina colocara junto de ti
o credor implacável de outras vidas. Retornando na condição de filho, o desafeto do passado exige de ti o amor sem egoísmo. Diante dele, não cultives revolta ou decepção. Ao contrário, ama sempre, ainda que teu amor não tenha resposta. É provável que um dia também tenhas sido filha ingrata e agora tens a ocasião de reparar os enganos de ontem. Prossegue tua tarefa, rogando ao Senhor a força necessária e, embora mãe e incompreendida, diz a teu filho que a ingratidão dele não tem importância. O que importa é a gratidão a Deus pela oportunidade de repetir a experiência, desatar os laços de ódio e acertar o caminho do bem. Oração de Mãe. Meimei. Deus de infinita bondade, pusestes astros no céu e colocastes flores na haste agressiva. A mim destes os filhos, e com os filhos me destes o amor diferente, que me rasga as entranhas, como se eu fosse roseira espinhosa, que mandasseis carregar uma estrela. Aceitastes minha fragilidade a vosso serviço, determinando que eu sustente com a maternidade o mandato da vida. Entretanto, não me deixes transportar sozinha um tesouro assim tão grande. Dai-me forças para que vos compreenda os desígnios. Guiai-me o entendimento para que a minha dedicação não se faça egoísmo. Guardai-me vossos braços eternos, para que o meu sentimento não se transforme em cegueira. Ensinai-me a abraçar os filhos de outras mães, com o carinho que me insuflais no trato daqueles de que me enriquecestes minha alma. Fazei-me reconhecer que os rebentos de minha ternura são depósitos de vossa bondade, consciências livres, que devo encaminhar para a vossa vontade e não para os meus caprichos. Inspirai-me humildade para que não se tresmalhem no orgulho por minha causa. Concedei-me a honra do trabalho constante, a fim de que não venha a precipitá-los na indolência. Auxiliai-me a querê-los sem paixão e a servi-los sem apego. Esclarecei-me para que ame a todos eles com devotamento igual. No entanto, Senhor, permiti-me inclinar o coração em vosso nome, por sentinela de vossa bênção, junto daqueles que se mostrarem menos felizes. Que eu me veja contente e grata, se me puderem oferecer mínima parcela de ventura, e que me sinta igualmente reconhecida se para afagá-los for impelida a seguir nos caminhos do tempo sobre longos calvários de aflição. E no dia em que me caiba entregá-los aos compromissos que lhes reservastes ou a restituí-los às vossas mãos, dá que, ainda mesmo por entre lágrimas, possa eu dizer-vos em oração, com a obediência da excelsa Mãe de Jesus: Senhor,
Eis a tua serva. Cumpra-se em mim, segundo a vossa palavra. Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida